James Onig, eu vou lançar para você. O James Onig sempre vem aqui para a gente dar conta um pouco da pauta internacional que está em ebulição nesse momento, mas eu vou trazer para você a pesquisa Quest, em que quero que você comente um pouco a popularidade do Lula. Supostamente caiu um pouco. Eu estou aqui com a pesquisa sempre muito séria da Quest. A aprovação do governo Lula aqui fechou um pouquinho essa boca do jacaré, mas continua acima de 51%. Eu, particularmente, acho que isso faz parte do jogo. Enfim, e também os ministérios, a meu ver, precisam entregar mais, né? Se o Lula vai bem, eu acho que o governo como um todo, a gente realmente tem que cobrar algumas coisas. Comenta pra gente, Onig, com sua leitura precisa aí também da cena brasileira. Conde, muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema. Eu creio que estamos também enxergando um novo caminho, um pouco mais pragmático, em função da organização desse governo. Esse governo é uma frente, é um acordo, é uma união entre diferentes, e, portanto, a unicidade do discurso, às vezes, não é a tônica neste momento. Mas, mesmo assim, contra tudo e contra todos, Conde, contra uma campanha difamatória que foi feita contra o presidente Lula, a gente tem um número como esse. Então, eu acho que a pesquisa da Quest, sempre também muito criteriosa, ela mostra, sim, uma tendência, mas eu julgo que esta pesquisa é mais uma fotografia, como sempre são, né, Conde? Mas essa é mais instantânea ainda, de um momento mais específico ainda, que é pós-declarações de Lula na África, em relação a Gaza, e pós as manifestações, a manifestação do gado na Avenida Paulista. Então, essas duas coisas somam para uma foto um pouco mais específica, na minha modesta opinião. Perfeito. Acho que realmente é mais instantâneo do que, em geral, costuma ser. Deixa eu só passar rapidamente aqui algumas lâminas. Aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo aqui por região, Nordeste, como sempre. Nordeste é nossa reserva moral, técnica, cívica, cognitiva e tudo mais. Continua sendo. Olha como é diferente o Nordeste do resto do país, né? O Sudeste, a reprovação está passando a aprovação agora. No Sul, aí já passou faz tempo a reprovação e continua crescendo, e no Centro-Oeste ali nós temos uma estabilidade. Aqui, pelo sexo, né, feminino, o Lula continua, basicamente não tem muita diferença entre os sexos, aprovação, reprovação do presidente Lula. Aqui, idade, nós temos também algumas sutilezas. Olha, a pesquisa Quest, para quem quiser ver na íntegra, está no Twitter do Felipe Nunes, que é o diretor da Quest. É só vocês acessarem ali, vocês vão ter acesso ao PDF, ou então as próprias lâminas aqui. Escolaridade, né? Fundamental, o Lula continua na frente, mas caiu um pouco. Quer dizer, está tudo permeado, meu querido James Onig, por essa questão. Você acha que a declaração do Lula sobre Israel pesou tanto mesmo? Ou foi o estardalhaço que a imprensa brasileira fez? Foi o estardalhaço. Certamente o estardalhaço. Lembrando, Conde, que em determinado momento essa imprensa arredou o pé desse discurso porque viu que estava errada, mas não retificou a posição de Lula perante a opinião pública. Não promoveu a inserção do Brasil na discussão de uma forma honesta. Continuaram relativizando, continuaram fazendo análises sorrateiras. Então, eu acredito que esta pesquisa ela é um pouquinho mais, a palavra bem apropriada que você usou, Conde, um pouquinho mais instantânea do que as outras pesquisas. Ela tem um fôlego menor se for feita daqui a 3 meses. Duas coisas me chamam a atenção, Conde. Primeiro, o Centro-Oeste, que eu esperava que fosse pior para o presidente Lula, e isso me mostra realmente mudanças estruturais na opinião pública daquele local, e um pouquinho também a preocupação, aí sim eu me preocupo, com a visão dos jovens. A visão dos jovens precisa ser bem avaliada pelo governo
e digo mais, pela direção do Partido dos Trabalhadores. Precisa ser bem trabalhada, né? A gente está aqui já desde, né, da Gênese, né, até o Apocalipse, avisando o governo que a comunicação não está boa, aliás, está péssima e continua péssima. Desculpa, né? Mas o Lula pediu para a gente alertar, inclusive, também aí os gargalos do governo, é o que a gente vai fazer sempre aqui, sempre com o maior respeito, né? Diga-se de passagem. Ô, Nig, agora estava pensando aqui que essa instantaneidade, né, dessa pesquisa Quest, talvez a próxima já os números voltem um pouco, se reacomodam, né, numa sequência que estava ali já posta, né? O Lula, o Haddad, né? A gente está vendo que o Haddad está tendo a performance muito boa na economia, consertou algumas coisas já, teve agora aí uma série de recuos do governo, a questão do PERSE, a questão da desoneração dos 17 setores da economia, mas o governo tem que negociar com o Congresso, não tem muito por onde escapar, porque tem que ser aprovado pelo Congresso. Mas o Haddad é de uma, assim, francamente, ele tá num momento muito bom, né? Ele é muito competente. Eu acho que ele está conseguindo construir aí um momento importante para o Brasil. Ô, Nig, Estados Unidos, Donald Trump agora voando em céu de brigadeiro. Conta pra gente o resultado da super terça ontem. Poxa, Conde, o que aconteceu, na minha modesta opinião, foi o seguinte: aqueles 3 fatores que a gente estava conversando nos bastidores hoje cedo. 3 coisas que todos nós que acompanhamos temos que estar atentos. Primeira coisa foi a liberação da justiça através da decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte passa em cima das decisões contrárias que retiraram Trump da cédula e agora ratifica, ou seja, coloca Trump nas cédulas para a eleição de 5 de novembro. Isso já é um detalhe muito favorável. Eles nem comemoraram com tanto estardalhaço, porque eles querem tirar o foco desse assunto. Os republicanos não fizeram balbúrdia, não saíram gritando na mídia, viram, nosso chefe é inocente, nada disso. Low profile, baixinho, deixa baixo, quietinhos, e foram para as primárias da super terça. Na super terça, olhando por estado, ele ganhou com muita folga, mas não tanta folga que ele esperava. Isso também tem que ser dito. E aí, Conde, o que aconteceu hoje de manhã? O terceiro gol a favor dos trumpistas. A Nikki Haley já sinalizou que vai tirar o time de campo, deixando o gramado lisinho para o Trump jogar até o dia 5 de novembro como candidato único. Antes mesmo das convenções, ele já vai chegar como candidato único do Partido Republicano à eleição de 5 de novembro. Tá aí, é uma situação. Agora, eu queria que você comentasse, o Nig, sobre a decisão da Suprema Corte americana, estadunidense, que foi unânime, né, no sentido de que o Trump não pode ser, digamos, tirado dessas eleições. Só que muita gente dizendo que a Suprema Corte estadunidense foi política nessa decisão, até porque foi uma decisão que saiu dias antes da super terça. Que não é uma coisa que não é habitual de acontecer nos Estados Unidos. Muita gente dizendo também, quer dizer, os analistas ali que compreendem, né, a política estadunidense, o que o Trump fez? O Trump povoou todos os tribunais estaduais com gente dele. Não foi só no Tribunal Federal, no Supremo estadunidense. Ele praticamente fez o que o Bolsonaro queria fazer aqui no Brasil, não conseguiu, né? Esse golpe, esse AI-5 do Bolsonaro, o Trump fez lá. E a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos deixa ainda um precedente, apesar de tudo, deixa o precedente que se tem uma instituição que pode tirar o direito do Trump ser candidato, é o Congresso estadunidense, que por sua vez também está capturado pelos republicanos, até onde eu sei nesse momento. O que você pode falar para a gente de todo esse emaranhado de questões aqui? A complexa política interna dos Estados Unidos passa por essa questão do judiciário
extremamente politizado, Conde. Sempre foi assim. Os magistrados que são eleitos sempre têm perfis mais conservadores ou mais progressistas, ou mesmo até declaradamente mais ligados à pauta republicana ou democrata. No que nós estamos nos pautando nesse momento é que existe sim um grupo de magistrados que é tendenciosamente mais conservador, nem sempre trumpista, mas que tem muita oposição às pautas da ala progressista do Partido Democrata. Então, por oposição, Trump, para algumas instâncias do Judiciário dos Estados Unidos, não que estejam a favor dele, mas ele é uma opção contra as pautas progressistas que humanizam o imigrante, que humanizavam, né, Conde? Agora todo mundo é contra, mas enfim, que humanizam o imigrante, que falam do trabalho precarizado. Então, esses juízes que estão inseridos nessa lógica conservadora, liberal, capitalista, ajudaram, sim, com certeza, para que este resultado catapultasse, funcionasse como um catalisador do nome de Trump em escala nacional. E isso ficou muito claro com a data do anúncio. Os Estados Unidos estão em ebulição, né? Acho que o Brasil, inclusive, já até superou um pouco esse momento mais crítico, né, da polarização, mas me parece que os Estados Unidos estão aprofundando um pouco esse processo, né? E estão às vésperas de uma eleição. Vai ser daqui a quanto tempo? Daqui a 6 meses? 6, né? 7 meses, né? 6, 7 meses. Agora, eu estou aqui para dizer se o Biden está realmente morto ou se o Biden ainda pode ter algum tipo de melhora na sua... Porque, assim, a última pesquisa que saiu dava o Trump com 48 pontos e o Biden com 43. Só que as eleições nos Estados Unidos não se dão por maioria, elas se dão por delegados dos estados. Explica um pouco para a gente e me fala das chances do Biden nessa situação, Unique, na sua visão. Diminuíram muito, Conde. Diminuíram muito as chances de Biden. A gente vai torcer para que Trump não seja presidente. Estou abrindo aqui a minha posição. Mas as chances de Joe Biden conseguir subir nas pesquisas são cada vez menores. O pacote de 14 bilhões de dólares destinado a Israel no miolo desse conflito, deste genocídio em Gaza, queimou muito a imagem do governo Biden. Porque a opinião pública americana, que no começo acreditava se tratar de um ataque terrorista e que Israel estaria se defendendo, viu que a dosimetria foi terrível e que o que estava acontecendo realmente era um massacre. Além disso, Biden está oferecendo a seu eleitor, pelo que a gente pôde ver dos analistas do Partido Democrata, uma vice-presidente que é a Kamala Harris, ou seja, a chapa vai ser a mesma. Então vai trazer um ar de mesmice, aqui o pior aspecto da palavra, né? A mesmice vai estar diante do eleitor no dia 5 de novembro. Assim, Conde, eu acredito que a figura de Biden já começa. Se hoje a gente usar o caleidoscópio, né? Hoje, Biden teria sido derrotado por uma margem muito grande de votos no Congresso americano, no número de delegados, e, portanto, estaria à mercê de ter que assumir uma derrota. Agora, como é que você que acompanha de perto a imprensa estadunidense e tudo mais, como é que a imprensa americana está lidando com o fato de o Trump estar aí prestes a voltar, sendo que as imagens da invasão do Capitólio são assim chocantes, né? Que viajaram o mundo e o Trump ali pilotando aquilo praticamente de uma sala de situação, né? E tantos outros crimes. O Trump parece que tem 100 processos contra ele, eu não me lembro bem o número, mas além dos processos que são de origem criminal, política e tudo mais, tem questões dos negócios dele também. Como é que a imprensa está reagindo? Ela tem algum papel? Ela está se insurgindo? Os editoriais dos jornais estão contemplando essa questão nos Estados Unidos? Conde, menos do que a gente esperava, mas é explicável isso. Pelo seguinte, na eleição dos Estados Unidos, existe a necessidade
de você fazer dos seus editoriais, pelo que eu tenho acompanhado nos últimos 10, 15 anos, sempre focado na questão momentânea. Então, eles atacam o que está acontecendo naquele momento. E não estão fazendo ainda aqueles editoriais de previsão, que são típicos dos 3 meses que antecedem a eleição, ou seja, no começo de agosto, quando então as convenções se encerram e fica claro quem é quem. Então, esses editoriais mais críticos, eles sempre aparecem na perspectiva do que pode acontecer a partir de agosto. Mas sim, existe um pânico entre grande parte, e acredite se quiser, Conde, de analistas liberais até gente da direita dentro do jornalismo tem asco do Trump. Mas a força avassaladora do voto, que Trump está manuseando corretamente, voltando aos rednecks, ao voto do interior, das pequenas comunidades, o tradicional voto conservador que a gente vê, faz com que os grandes jornais estejam mais ligados à candidatura democrata, mas sem ser explícitos. Eles ainda não estão explícitos, porque eles circulam mais nas costas, né? Costa Pacífica, Costa Atlântica, o miolo é trumpista, e as costas você tem um pouquinho mais de democratas, digamos assim. Então, esses jornais, esses meios de comunicação, ainda não explicitaram como se devia essa linha anti-Trump. Tô impressionado com o que está acontecendo nos Estados Unidos e com relação ao empresariado, às elites estadunidenses, como é que eles estão reagindo? Eles aderem ao trumpismo sem o menor problema? Ou Não, tem não. também as suas questões? Existem agora empresários questionando se é necessário a volta de Trump, porque a economia americana reagiu em função de alguns pacotes que Joe Biden imprimiu na área de infraestrutura, na área de transição energética, dando fôlego e crédito para alguns setores americanos. Então, a economia, do modo geral, né, Conde, ela reagiu. Agora, ainda existem gargalos com emprego, desemprego, a precarização, que ainda é muito difícil da família americana engolir. Então, o empresariado não está totalmente fechado com o Trump. Existem setores que estão muito interessados em que haja a possibilidade de um segundo mandato democrata para que esses pacotes tenham garantia de longa permanência. Mas isso depende muito do jogo do Partido Democrata. Que eu coloco muito particularmente, sabe, Conde, é uma coisa que eu sinto nas leituras que eu tenho feito, que se houvesse a possibilidade de um outro candidato, mesmo que seja tão liberal quanto um republicano, o empresariado pró-democrata preferiria do que Joe Biden. Mas, se não vai aparecer isso, então eles vão ter que fechar com Biden para tentar evitar que Trump volte com suas políticas muito estranhas, Conde. E uma das principais Trump não acredita no aquecimento global, Trump acredita nos hidrocarbonetos. Ele é defensor do carvão, que é até loucura falar isso, mas os produtores de carvão financiam a campanha dele, tem grandes empresas petrolíferas que não querem participar da transição, o que é um tiro no pé, também patrocinam Trump. Então, os empresários estão preocupados muito com essa questão. Agora, a despeito da vitória praticamente já assegurada do Donald Trump, ele pode enfrentar processos difíceis no Congresso. Vamos lembrar que ele sofreu um processo de impeachment nos últimos dias ali do governo, né? Sim. Que foi um processo que teve o seu fim depois que o Trump já tinha saído e o Trump foi inocentado, quer dizer, ele não foi empichado. Ele poderia ter sido empichado, que nem jogador de futebol, né? O cara pode ser expulso mesmo depois que o jogo termina, né? Exato, e isso pode pesar contra ele. Pode pesar sim. Isso pode pesar contra ele. Eu tô achando que ele vai enfrentar momentos difíceis. Ele pode ser empichado. Pode sim. A coisa não é tão fácil para ele, porque o que a gente tem analisado, Conde, é que em alguns governos, em quase todo o planeta, tem acontecido essa troca. Você tem um executivo de um grupo político e o legislativo de outro grupo. Vamos ver aqui na América Latina, o presidente Lula, para conseguir essa vantagem importante que a gente tem hoje, de estar no governo e evitar o pior,
Ele fez acordos, mas ele não tem o controle do Congresso. Olha só a onda Milei. Milei foi eleito na Argentina presidente, mas não tem maioria no Congresso. Então, em alguns lugares do mundo, estão aparecendo essa tendência. Parece que o eleitor, sabiamente, está querendo jogar com isso. Não dá poder nem para executivo demais, nem para legislativo demais, quando o regime for dessa forma, lógico. Mas no caso dos Estados Unidos, o Trump sempre vai estar no fio da navalha. Uma aula fantástica aqui sobre Estados Unidos com James Onig, e eu quero, inclusive, pedir para vocês, em função disso, para dar o like aqui na nossa transmissão. A gente precisa, para vocês se inscreverem também no nosso canal e comentarem ainda nesse bloco final aqui. Dá tempo da gente ler algum comentário de vocês, como eu vou fazer com o José Carlos Faria agora, né? Grande Onig, sempre onisciente e onipresente. Zé. Grande Zé Carlos. Onig, nos Estados Unidos as eleições parlamentares são juntas com a presidencial também? Sim, elas ocorrem, não são totalmente conjuntas, Conde, porque os estados americanos têm senados. Pouca gente sabe disso. Alguns estados, a maioria dos estados americanos, são bicamerais. Tem o Senado estadual, que também tem funções representativas, de equilíbrio de poder. Não dá ideia, porque senão vamos fazer aqui no Brasil. Exatamente, não dá ideia. Então, elas acontecem sim ao mesmo tempo, mas com alguns estados com datas diferentes. Então, completa-se o ciclo lá para fevereiro, março de 2025, se completam com as últimas eleições, se julgam os últimos recursos e se empossa um novo Congresso. Eu quero saber quem vai ser o vice ou a vice do Trump, porque tem que saber, né, Onig? Porque se acontecer alguma coisa, vai cair no colo desse vice. Você tem alguma informação sobre isso? Não, parece que é um segredo de sete chaves. Assim, especulações tem muitas, né? Talvez aí a própria Nikki Haley seja convidada para ser vice. É um terror também, né? Que é pior. Nem fala. E é perigoso até, né, a gente pensar nisso. Por que eu digo dessa forma, Conde? Porque, como você estava falando das eleições, eles têm aquelas eleições de meio de mandato, que são aquela complementariedade do Congresso. Saem uns congressistas, entram outros. E ali pode mudar o perfil do Congresso. E aí, se amarrou perfeitamente, Conde. A gente vai trocando a bola aqui, deu certo. Porque nessa troca, pode surgir um Congresso em oposição ao atual presidente, dar o impeachment nele, e quem tem que assumir é o vice. Então, a posição de vice nos Estados Unidos é muito valorizada por causa dessa mínima, mas importante possibilidade de haver uma troca no meio do mandato. Tá aí a cena às vezes eu vejo a cena estadunidense, eu fico até feliz de estar no Brasil nesse momento. Nem fala. Quando eu vejo a Argentina, eu tenho certeza que eu estou feliz. Perfeito, Conde. E você falou uma coisa importante no começo, Conde. Nós respondemos de uma forma muito efetiva à ameaça à democracia. Sim. Apesar das nossas instituições terem o seu caráter de lentidão, a gente torcer para as coisas acontecerem mais rápido, mas a resposta foi muito séria. A ida de Lula à Praça dos Três Poderes, chamar Pacheco, chamar Lira e chamar o Supremo para andar naquele espaço todo destruído, aquilo foi muito simbólico para a nossa estabilidade e principalmente para a estabilidade do governo. Parece que essa ideia foi exclusivamente do Lula, né? Sim. Falou, não, vamos lá, vamos fazer isso aí. Ô, meu querido Onig, eleições em Portugal. Parece que tem evangélicos brasileiros nessa parada aí. Explica isso. Meu Deus. O que passa? Que cara? Olha, meu Deus, Conde, a gente lê as coisas e fala, não é possível. Eu tive a pachorra, né, como dizem, de ligar para um amigo que está fazendo doutorado dele lá e perguntar assim, José Luiz, por favor, me diga uma coisa. É verdade isso ou estou inventando? É verdade. 2 partidos, o Chega e a ADN, né, a Alternativa Democrática Nacional, de extrema direita, estão recrutando brasileiros aptos a votar.
Então, você tem brasileiros lá que já são eleitores em Portugal, e cuja bandeira deles, eu fico até maluco para falar, eles são anti-imigração. Então, a contradição está tão clara, a contradição está tão colocada, gente. E aonde é que a coisa começou a me preocupar, Conde? Quando eu olho aí nas agências de notícias internacionais, e quem gravou mensagens a favor desse ADN, a Alternativa Democrática Nacional, que é um novo partido, nada mais, nada menos que Marco Feliciano, né? O botoxado deputado federal da bancada da Bíblia, da bancada evangélica. Ele fez uma gravação em apoio à campanha do ADN, que quer eleger pelo menos um deputado evangélico em Portugal. Gente, se parar para pensar, isso é tão sério, mas tão sério, porque Portugal é um dos países mais católicos do mundo, né? Efetivamente, já foi mais, como outros lugares, mas eles estão entrando até lá. O Bolsonaro gravou sua mensagem para o outro partido de extrema-direita, que é o Chega, que é maior e está entre quarto e terceiro nas pesquisas. Mas esse ADN é novinho e está sendo visto como o partido dos evangélicos portugueses. Evangélicos portugueses. O Portugal acho que é mais de 90% católico, né? E metade dos evangélicos portugueses são brasileiros. Tem igreja, Conde, que a pesquisa fala em 80%. Não, quem tá levando a igreja evangélica para Portugal são os brasileiros, é óbvio. Sim, sim. Gente, a pesquisa, e aqui me permita, Conde, a pesquisa diz que a população de Portugal, 9% já é brasileira. Grande parte deles já está inserido na vida institucional. Metade, vamos dizer, não grande parte. Me perdoem, metade. E esses estão entrando agora na vida política. Estão entrando na vida política portuguesa. É a vingança, né? Agora estamos colonizando Portugal. Meu Deus do céu, pobre Portugal. Vamos para lá. Ai, justamente devolvendo as elites daqui, né? Que eles mandaram para cá. Toma de volta para vocês aqui. Ô, Nig, para terminar, alguma chance, alguma perspectiva das questões em Gaza, do genocídio que está ali ocorrendo, de haver alguma novidade? A gente está... Hoje é véspera do Ramadã, né? Ramadã é na sexta-feira? Dia 10, né? Por aí, dia 10? Acho que é. Qual é a expectativa? O que você tem lido a respeito disso? Conta para a gente. Infelizmente, há uma tendência anti-euforia que havia até semana passada. Até a semana passada, acreditava-se que entre segunda e hoje teríamos uma grande novidade e tudo poderia mudar. Mas isso não está acontecendo, única e exclusivamente porque o governo de Israel impõe condições muito, muito desfavoráveis a qualquer negociação. E aqui, abrindo o coração com você, Conde, me sinto muito à vontade sempre que eu estou com você, amigão. O governo de Israel é muito baixo, formado por gente baixa, porque eles brecarem a entrada de ajuda brasileira nos últimos dias mostra o que eles estão realmente dispostos a fazer. Então, isto está dificultando. E complementar aí para fechar, né, Conde, que agora, nesse exato momento, ou algumas horas, está em terras brasileiras Pedro Sanches, líder do governo português, do governo espanhol. E Pedro Sanches veio para cá e um dos temas é Gaza, sem dúvida alguma. Eu achei interessante a agenda dele na América do Sul, Conde, não chequei completa, mas daqui ele vai para o Chile, ou seja, ele vai visitar governos, digamos que o governo chileno é governo progressista também, não da nossa linha, do nosso governo, mas tem o seu lado progressista, e vai começar a unir esses líderes mundiais para sair uma situação nova. Uma das pautas do Pedro Sanches também é a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Mas isso a gente só vai saber depois, na Vamos hora saber, que eles falam. A gente vai, a gente está se despedindo aqui já, continue na nossa programação, porque nós vamos atualizar as notícias aí da visita do
primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro ou presidente? É presidente do governo que eles falam, mas o cargo certo é primeiro-ministro. Primeiro-ministro espanhol aqui no Brasil, recebido com honras de Estado. A Vivian ali está dizendo aqui, perfeita análise Onic. Oh, A Vivi, Célia obrigado. Pitassi, muito esclarecedoras as análises do Onic. Célia, obrigado. O que vocês acham que eu trago? Bro. Obrigado.